Bem, hoje nós estamos registrando aqui o Dia Nacional de Prevenção de Arritmias Cardíacas e também morte súbita. Conosco está o Dr. Guilherme Fenelon, que é presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia, Heródoto, a você e a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado. Doutor Guilherme, o que é exatamente uma arritmia cardíaca? Heródoto, sempre que o coração não está no ritmo considerado normal, diz que a pessoa tem uma arritmia cardíaca. Aí nós estamos falando de uma ampla gama de distúrbios que vão desde arritmias benignas até arritmias malignas. Mas, didaticamente, a gente pode dividir em dois tipos. Quando o coração bate mais devagar do que deveria, que se chama de bradiarritmia, e quando o coração bate mais rapidamente do que aquilo considerado adequado, que é o que se chama de taquiarritmia. E justamente essas taquiarritmias, em algumas circunstâncias, em pacientes suscetíveis, elas podem levar à morte súbita, que é o grande foco da nossa campanha. Doutor Guilherme, como é que a pessoa sabe se está com um batimento cardíaco normal? Muitas vezes as pessoas não sentem absolutamente nada. Esses distúrbios são considerados assintomáticos. Outras vezes as pessoas sentem palpitações, que é a sensação do coração batendo dentro do peito. Ou então podem sentir algum tipo de aceleração no coração. A pessoa sente que o coração está disparado. Agora, tem algumas circunstâncias que dão sintomas um pouco mais graves, em que o paciente pode sentir tontura, né, e eventualmente desmaio. E uma outra manifestação dessas arritmias mais graves é a morte súbita, quando a pessoa tem um colapso e vem a falecer imediatamente se essa arritmia não for revertida. Doutor Guilherme, isso pode também estar associado a infarto do miocárdio? Pode sim, porque as arritmias elas se desenvolvem em relação à morte súbita em duas circunstâncias bem definidas. A primeira é quando o paciente tem já algum tipo de problema no coração. Já teve um infarto, tem um coração grande, dilatado, que é o que se chama de insuficiência cardíaca, quando tem doença de Chagas, quando tem um músculo hipertrofiado por algumas doenças congênitas. Esses pacientes a gente sabe que tem uma suscetibilidade grande a desenvolver morte súbita e nesses existem estratégias de prevenção muito bem definidas, que passam até por um implante de um cardiodesfibrilador. Agora, o infarto, quando a pessoa tem uma obstrução aguda das artérias coronárias, que aí falta o sangue ao músculo cardíaco, essa falta de sangue no músculo faz com que o músculo cardíaco sofra, e esse sofrimento pode levar a instabilidades elétricas que promovem a parada cardíaca também. E isso também é uma grande causa de morte súbita. Doutor Guilherme, quando uma pessoa sofre um infarto, ela perde parte desse músculo cardíaco responsável pelo pulsar do coração? Perde se a artéria não for desobstruída a tempo. Hoje nós sabemos que nós temos hoje uma série de estratégias para melhorar, né, o tratamento do infarto, né? Nós temos angioplastias, nós temos algumas drogas que também eliminam, dissolvem o coágulo que está obstruindo essa artéria, e se isso for feito em tempo hábil, existe uma chance de recuperação quase total do músculo, se perde muito pouquinho. Agora, se isso não for tratado, aí, dependendo da extensão, pode haver uma perda grande de músculo. E depois o paciente, com essa grande perda de músculo, ela vai ficar em risco muito grande também de apresentar arritmias malignas no futuro. Em alguns casos como esse, é possível fazer um cateterismo? Qual é a ação de um cateterismo? No infarto agudo, você fala? No infarto agudo, quer dizer, a pessoa tem uma oclusão coronariana aguda, então ele está sentindo dor, ele está com dor, eventualmente ele vai ter uma parada cardíaca e conseguiu ser ressuscitado, ele deve ser levado ao hospital o mais rapidamente possível, e aí é feito um cateterismo. Esse cateterismo vai identificar onde está localizada essa obstrução da artéria coronária e vai fazer essa desobstrução através de um procedimento que se chama angioplastia. Aí se faz angioplastia, se coloca muitas vezes um stent e aí se consegue resolver esse problema com bastante eficácia. Então, Guilherme, por que muitas vezes acontece, né, e a gente noticia, obviamente, com um espaço muito maior, quando ocorre numa partida de futebol e uma pessoa tem morte súbita? Uma pessoa tem morte súbita, o atleta. É o esforço. Isso, é o esforço. Heródoto, o que acontece é que muitas vezes essas pessoas já têm um problema no coração, já têm um problema no músculo cardíaco, principalmente tratando-se de atletas profissionais, né? Aqui a gente não está falando do atleta de fim de semana que a gente vai abordar depois. Mas no atleta profissional,
quando ele tem uma parada cardíaca, não só nos campos de futebol, mas no de basquete também, em outras atividades, geralmente ele já tem uma doença no músculo cardíaco, uma doença muitas vezes de origem genética, congênita, e não foi devidamente detectada por falta de exames adequados. E aí, essas pessoas com essa cardiopatia, em determinadas circunstâncias, com esforço físico muito intenso, desenvolvem arritmias cardíacas graves que podem levar à morte súbita. E é isso que frequentemente acontece nesses atletas profissionais. Ou seja, existe uma doença do coração que não foi devidamente diagnosticada. Já o atleta de fim de semana, principalmente se ele tem 35, 40 anos, e principalmente se ele tem fatores de risco para a doença coronariana, que são principalmente colesterol alto, diabetes, pressão alta, obesidade, se ele fuma, e se ele também tem vários parentes próximos, pais, tios, irmãos, mãe, que já tiveram um ataque cardíaco, um infarto, esses pacientes, eles precisam fazer uma avaliação física antes de começar a atividade intensa ou moderada, ainda mais quando não é feita regularmente, né? Porque esses pacientes podem ter uma doença das artérias coronárias que não foi ainda diagnosticada e durante um esforço físico intenso, ela pode, ou então um estresse muito grande assistindo uma partida de futebol, esses pacientes podem desenvolver obstrução dessas artérias coronárias, que não se sabia que ele tinha, e com isso ele pode ter um infarto que pode levá-lo à morte súbita. Ok, muito obrigado aqui a participação do presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, Guilherme Fenelon, conversando um pouco conosco a respeito da arritmia e também da chamada morte súbita, e numa pesquisa recentemente divulgada, dá conta de que aproximadamente 300 mil pessoas morrem todos os anos em função dessas doenças descritas aqui pelo Dr. Guilherme. Obrigado. Depois de